Vamos lá então, pessoal. Próximo exemplo então, mesma coisa que a gente fez nos anteriores, achar as assíntotras verticais e horizontais, se existirem, e depois usar as informações para construir um gráfico. Então, assim como a gente fez antes, a gente vai começar vendo quem são os candidatos à assíntota vertical. Lembrando que a gente fez agora há pouco, como eu tenho uma fração, os candidatos à assíntota vertical são os elementos dos valores que zeram o denominador. Mas se a gente olhar para o denominador aqui agora, ele é raiz de x² mais 1. E x² mais 1 é sempre um valor positivo, independente do valor de x. Que x² fica positivo, mais 1 fica um número maior ou igual a 1, certo? Então nessa parte de baixo aqui nunca vai zerar. Então essa fração nunca vai ter zero no denominador. Então essa fração aqui não vai ter como ela explodir para mais infinito ou para menos infinito. Então nesse caso aqui, a gente não tem assíntota vertical, porque nesse caso não tem nenhum valor de x que zera o denominador. Vamos escrever isso aqui. Bom pessoal, então a gente já viu que nessa função não tem assíntota vertical, então não vai existir aquelas retinhas pontilhadas na vertical que a gente fez nos exemplos anteriores, certo? E agora a gente vai partir para as assíntotas horizontais, que como que eu encontro elas se existirem, o que a gente faz? A gente calcula o limite da função quando estiver para mais infinito e quando estiver para menos infinito. Se algum desses limites resultar num número, esse número que vai ser o meu y vai ser uma assíntota horizontal. Calcular esses limites, vocês já sabem fazer, a gente já fez isso antes dos limites, quando limites no infinito. Inclusive fez um muito parecido com esse, que tem raiz envolvida, e muito importante, tomem cuidado com isso, que faz diferença essa raiz na brincadeira toda, ok? Então, eu quero que vocês tentem fazer isso aqui agora, baseado no que a gente já fez nos vídeos anteriores, e depois vocês parem o vídeo, então tentem fazer, depois voltem para cá para conferir se vai ficar como eu vou colocar para vocês aqui agora. Aqui então, pessoal, resolvendo os dois limites, o limite quando estiver para mais infinito dessa função vai dar 1 e o limite quando estiver para menos infinito dessa função vai dar menos 1. Eu quero que vocês prestem atenção e vejam direitinho o passo a passo que eu fui fazendo para não cometerem erros na prova, tá? Percebo que ao tirar o x² de dentro da raiz, eu coloquei módulo de x, eu não tirei x. Por que eu não tirei x? Porque quando você tira o x² da raiz, na verdade a definição de raiz de x² é igual a módulo de x, porque depende do valor de x na história. Por exemplo, quando você tem raiz de 2 ao quadrado, por exemplo, você simplesmente corta e dá 2. Verdade? Tá certo. Mas se tivesse raiz de menos 2 ao quadrado, você iria cortar e resultar em menos 2? Não, isso está errado. O que está errado? A raiz quadrada dá um número positivo. Não tem como, então você não pode cortar o 2 mesmo com os 2. O que vai aparecer aqui? Aqui teria que aparecer o quê? Módulo de menos 2, que é o 2. Por quê? Isso aqui, na verdade, é raiz de 4, que é 2. E isso que está aqui também é raiz de 4, que é 2. Então, quando você conhece a base, você pode cortar, entre aspas, porque em geral essa base é positiva, então o cortar faz sentido. Mas quando a sua base é negativa e tem uma raiz quadrada, você não pode simplesmente cortar e jogar o menos 2 para fora, que está errado, tem que jogar com um módulo. Por isso que aqui, tanto no x mais infinito e x menos infinito, eu coloquei um módulo. Por quê? Quando o x é para mais infinito, o módulo de x é o quê? X indo para mais infinito quer dizer que o x está crescendo muito positivamente, então o x é positivo. Se o x é positivo, o módulo de x é o próprio x. E eu continuo normalmente a conta. Cortei, percebo, em nenhum momento eu troquei o mais infinito no lugar do x. Tá certo? Isso é errado. O mais infinito e o menos infinito não são números, são representam uma simbologia, dizendo para onde que o x está indo, para mais ou menos infinito, não é um número. Então você não pode trocar. Erro muito comum acontece na prova, trocar o x por mais infinito ou menos infinito. Está errado isso, tá? E essas setinhas que eu estou falando, o que eu estou fazendo? Aqui de fato eu estou calculando o limite. Percebo que até chegar nesse ponto, o limite sempre apareceu na frente da função. Por quê? Porque daqui até chegar aqui, eu não calculei o limite. Eu só manipulei a expressão para chegar numa expressão que eu consiga calcular o limite. Essa fração já sabe que quando o x para mais infinito vai para zero, então isso está indo para zero. Isso aqui não é igual a zero. Está indo para zero. Então a parte de baixo vai para a raiz de 1, que vai dar no final, em raiz de 1 embaixo, que é 1. E a parte de cima tendo para 1, vai ficar 1 sobre 1, que é o 1. No x indo para menos infinito, percebo que o passo a passo foi idêntico até chegar aqui. Ó.
O de cima já ficou igualzinho. O que mudou daqui para cá? Quando eu vim daqui para cá, o x está indo para menos infinito. Então o x está decrescendo e ele é negativo. Se o x é negativo, o módulo de x é menos x. Então aqui não vai aparecer x simplesmente, ou seja, não é pegar o quadrado e cortar com a raiz e ficar x aqui fora. Nesse caso aqui é menos x. Quando você simplifica o x, que foi o que eu fiz, nessa etapa, daqui para cá eu cortei o x, ficou isso. Então quando eu fizer a simplificação do x aqui, vai ficar 1 em cima, mas embaixo o negativo vai permanecer, vai ficar menos a raiz. O restante é análogo, fica menos raiz de 1 então no final, por causa do negativo da frente. A parte de baixo fica 1, a de cima menos 1, essa fração vai dar menos 1. O que esses limites mostram pra gente? Quando o x é para mais infinito, o limite deu 1. O que significa? Significa que esse 1, que é o y, é uma assíntota horizontal. E o segundo item que eu fiz, quando o x foi para menos infinito, eu achei menos 1. O que significa que y igual a menos 1 é uma assíntota horizontal. Ou seja, o que a gente mostrou aqui até agora? Não tem assíntota vertical, então não vai ter aquelas retinhas verticais pontilhadas. No entanto, tem duas assíntotas horizontais. Quem são? Y igual a 1 e y igual a menos 1. Então o que eu vou fazer? Lembrando, o eixo y é o eixo aqui, e o eixo x é esse aqui. Y igual a 1 e y menos 1 são assíntotas horizontais, então são retinhas horizontais. Passando aonde? No y igual a 1, então vou marcar o 1 aqui. E no y igual a menos 1, vou marcar o menos 1 aqui. E vou fazer retinhas horizontais paralelas ao eixo x. Vai ficar mais ou menos isso. Façam com a régua para ficar certinho. A retinha paralela ao eixo x. E agora, como é que vai ficar o gráfico dessa função? Não tem assíntota vertical, então não tem referência para cima e para baixo, só tem aqui. O que acontece? Quando o x é para mais infinito, se o x está indo para lá, a função se aproxima do 1, né? Então, quando o x é para lá, a função está se aproximando da reta y igual a 1. Lembrando, essa curva pode se aproximar de 1 por baixo ou por cima. A gente já analisou isso antes. Quando o x é para menos infinito, ou seja, quando o x vem para cá, a função se aproxima de menos 1. Então, quando o x vem para cá, a função se aproxima ou do menos 1 por cima ou do menos 1 por baixo. Como que eu vou saber por onde que ele faz isso? Onde que a função não existe? A função existe para qualquer x. A gente viu que não tem assíntota vertical. Então, essa funçãozinha aqui, ela não tem desconexão nenhuma. Essa desconexão a gente vai chamar de descontinuidade na próxima parte da matéria. O que acontece então? Essa curva, esse gráfico, ele não se desconecta. E o que acontece? Quando o x é zero, quanto que dá a função? Quanto que dá f de zero? Quando eu troco o x por zero, aqui dá zero. Aqui dá zero ao quadrado mais 1. Então dá zero sobre raiz de 1, que é zero. Zero sobre qualquer número que não seja zero é igual a zero. Uai, zero sobre zero existe, professor? Não, não existe. A gente já viu que quando dá zero sobre zero, a gente faz uma manipulação e dá um jeito de simplificar isso, ok? Então, se eu trocar x por zero, vai dar zero no numerador e vai dar 1 no denominador. 0 sobre 1 vai dar 0. Então, a gente calculando a f de 0, que eu já vou escrever aqui daqui a pouquinho, a f de 0 vai dar 0. Ou seja, quando x é 0, a função f de x também dá 0. Ou seja, o gráfico da função passa por esse ponto. Então, quais vão ser as partes da curva que eu vou usar? Essa aqui, porque ela vem daqui, passa no 1, e essa aqui de cima. Então, essa some, essa aqui some. O gráfico da função é mais ou menos esse, ó. Mais ou menos esse aqui, pessoal. Foi? Tudo bem até aqui? Então, percebo que nesse caso aqui, lembrando, essa retinha vermelha aqui, ela não toca essa retinha pontilhada. Ela se aproxima, mas não toca e idem para cá. Ok? Aqui, pessoal, então fica mais ou menos esse gráfico. Calculei f de 0 aqui só para achar o valor da função, que dá o ponto 0 para o x e 0 para o y. E está aqui um esbocinho do gráfico. Foi até aqui, gente? Para finalizar essa parte aqui, então, de assíntotas, vamos fazer mais esse exemplo que está aqui. Nesse aqui, pessoal, vamos lá. Como é que eu vou fazer para traçar o gráfico dessa função, tendo essas informações que foram dadas para vocês? Bom, perceba que por mesmo eu não sabendo quem é a função f de x, aqui eu sabia, nos exemplos anteriores eu também sabia. Mas se vocês voltarem também nos exemplos anteriores e olharem para esse aqui, a expressão da função eu só utilizei basicamente para quê? Para tentar calcular o limite de mais e menos infinito e para calcular as assíntotas. Em todos os exemplos que eu fiz foi isso. E em alguns deles eu aproveitei a expressão da função para achar um valor específico, que no caso era o 0, 0 aqui, para ter uma noção de como desenhar o gráfico. Mas isso não é necessário.
A gente vai ver aqui que só com essas informações que eu tenho aqui no quadro, eu consigo esboçar o gráfico dessa função, embora eu não saiba nem a expressão dessa função. Mas olhando para esses 4 itens que eu coloquei aqui, a gente tem uma noção de como desenhar. Perceba o seguinte, os 2 primeiros itens, na verdade, me dizem o quê? Que quando o x é para 2 pela direita pela esquerda, a função vai para mais ou menos infinito. E isso é a definição de assíntota vertical. Então o que eu tenho dos 2 primeiros itens? Que o x igual a 2 é uma assíntota vertical. Lembrando, bastava acontecer um dos 2 casos para o x igual a 2 ser assíntota vertical. Aqui a gente acontece os 2 casos simultaneamente, inclusive. Mas bastava um desses acontecer para eu garantir que o x igual a 2 é uma assíntota vertical. Então daqui eu vou tirar então que x igual a 2 é uma assíntota vertical. Já nesse aqui de baixo, tenho 2 itens novamente aqui. Quando o x é para mais infinito, a função vai para 1. O que significa isso? É bem parecido com o que eu fiz aqui antes. Limite com o x mais infinito da função foi para 1. O que significa isso? Que o y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Quando eu fiz aqui nesse exemplo x indo para menos infinito, eu achei menos 1. Eu achei outra assíntota horizontal. Nesse exemplo aqui, no caso, eu tenho que quando o x é para mais e menos infinito, a função vai para 1. Então daqui eu tiro que o y igual a 1 é uma assíntota horizontal. Vamos escrever aqui. O que a gente faz agora então? Eu sei que x igual a 2 é uma assíntota vertical. Então o que eu faço? X igual a 2 é a assíntota vertical. O que eu faço? Eu pego x igual a 2, marco 2 aqui no eixo x e traço uma retinha perpendicular pontilhada. Isso aqui quer dizer que x igual a 2 é assíntota vertical. Vou colocar assim. Aqui eu não escrevi, me desculpe, eu esqueci antes. Aqui é y igual a 1 é uma assíntota horizontal. E aqui o y igual a menos 1 também é uma assíntota horizontal. Ok? Aqui o x igual a 2 é assíntota vertical. O que mais que eu tenho de informação? Que y igual a 1 é assíntota horizontal. O que eu faço? No eixo y eu marco o ponto 1 e traço uma reta horizontal, ou seja, paralela ao eixo x, pontilhada. O que eu faço agora? Eu vou analisar as informações que eu tenho. O que acontece com a função? Quando o x é para 2 pela esquerda, ou seja, o x está indo para 2 pela esquerda do 2. O que a função faz? A função vai para menos infinito, ou seja, a função está indo para baixo. Então, quando o x é para cima do 2 pela esquerda, a função está indo para menos infinito. Então, o gráfico dela é algo tipo assim. Está crescendo aqui, chegando perto, quando eu chego perto do 2 à esquerda, a função está indo para menos infinito. Quando o x está indo para 2 pela direita do 2, a função está indo para mais infinito. Então, quando o x se aproxima do 2, a função está subindo. Mas lembrando que a gente fez antes. Eu posso subir e cortar a assíntota? Não, não posso. Então, essa subida do 2 começa aqui assim. Ó. Quando o x se aproxima do 2, a função está indo para mais infinito. Novamente aqui, essa retinha aqui é o y igual a 1. Que é uma assíntota horizontal. Ok? Já avaliei essas duas aqui. O que eu tenho agora para avaliar? Quando o x é para mais infinito, a função está indo para 1. Então, quando o x vai para lá, a função está indo para y igual a 1. Aí a gente tem aqui os 2 casos. X indo para lá, a função está indo para 1. Ela pode ir para 1 por baixo ou por cima. Onde faz mais sentido segundo o que eu já estou desenhado? Por cima, para poder ligar as funções. Então aqui, na verdade, a parte de quando o x é mais infinito, a função vai para 1, ela vai para 1 por cima. Então eu apago essa parte e aqui eu vou só ligar aqui. De maneira similar, o que acontece quando o x é para menos infinito? Quando o x é para menos infinito, que vem para cá, a função se aproxima do 1 também. Então a função pode se aproximar do 1 por cima, por baixo, perdão, ou por cima. De novo, vai ser por baixo por quê? Para eu poder ligar com a outra parte que eu já tinha. E fica algo desse tipo que está aqui. Para ficar igual que eu fiz antes, vamos lá. Aqui ficaria assim. Quando o x tem 2 pela direita, vai para mais infinito. Quando o x é para mais infinito, a função vai para 1. Aqui, quando o x é para 2 pela esquerda, a função é para menos infinito. Quando o x é para menos infinito, a função vai para 1. Então essa partezinha aqui que eu botei em vermelho, para ficar igual que eu tinha feito antes,
eu vou ligar de outra cor, tá? As 4 informações que estão aqui me fornecem essas 4 figuras em vermelho. Aí o que eu faço para tentar finalizar a função? Eu apenas ligo essa parte em vermelho. Eu acho que nos exemplos anteriores eu fiz ao contrário. Desenhei em preto e depois liguei em vermelho. Mas só para vocês verem a diferença aqui, que é a mesma brincadeira de novo, tá? Perceba que aqui cortou o eixo Y e cortou o eixo X também nesse desenho. Isso é verdade? Vai ser realmente, porque a função, como eu tenho só as informações da função, a princípio a função faz exatamente esse movimento. Como que eu saberia quem é esse valor e esse? Aí eu teria que ter a função. Mas isso aqui, de novo, isso aqui é um esboço do gráfico. As informações que me foram fornecidas me garantiam 4 pedaços do gráfico, que era esse em vermelho e esse em vermelho, esse em vermelho e esse em vermelho. Como eu quero um esboço, eu apenas liguei o restante da função. Ok, pessoal? Até aqui? Foi até aqui então, pessoal? Então isso aqui encerra a parte de assíntotas. No material em PDF que eu mandei para vocês, vocês vão ver que tem exercício para vocês fazerem de assíntotas, ok? Qualquer dúvida que ficou, como eu já comentei várias vezes, se ficar alguma dúvida em algum dos vídeos, é só me perguntar durante as nossas aulas síncronas, ok? Que a gente faz de novo lá, eu refaço o exemplo sem nenhum problema. Tá bom, pessoal? Então eu vou encerrar essa parte por aqui, que aqui encerra a parte de assíntotas, e no próximo vídeo a gente vai ver a parte de função contínua.